Os pampas, como o próprio nome diz, vem da língua quechua, tem essa característica, né, de campos planos, com leves ondulações, assim, que dá aquela visão aumentada do horizonte, com a vegetação bem baixinha. É um bioma que no Brasil ele está unicamente no Rio Grande do Sul, ele tem só 2% da área do país, e daí depois ele se estende pela Argentina, por Uruguai. Aqui onde a gente está bem na divisa de bioma, é um ecossistema chamado Campos de Serra e os terrenos eles são um pouco mais ondulados e aí tem mais altitude e o cenário são os canyons. A nossa natureza aqui, nós fomos muito privilegiados, porque aqui é tudo nativo as coisas ainda, então nada foi destruído para desenvolvimento de alguma coisa. Por exemplo, os próprios pastos são todos eles nativos aqui. A mata nativa continua intacta ainda, tem muita araucária, muitas árvores nativas. O nosso município é um dos maiores produtores de mel silvestre, somente produzido na mata nativa. Toda essa região está acima de 1000 metros, tá? Sim. E você tem uma mata nativa bem peculiar da região. E dos bichos mais diferentes, você vai ter o puma, né? Aí você tem raposa, você tem graxaim, né? Você vai ter lebre, você vai ter o veado, você tem uma série de bichos. O que nós temos aqui em Cambará do Sul, nós aqui no sítio principalmente? Nós temos um microclima que ele é diverso de um microclima da Serra Gaúcha, por exemplo. Nós estamos aqui a 20 quilômetros dos canyons. Nós temos a viração, nós temos aquela serração muito peculiar, então aquilo dá umidade. Sim. Nós estamos a 60 quilômetros do litoral, então que favorece a neblina, que favorece essa umidade. E aqui é uma região que tem muita água, tem muitas quedas, muitas cachoeiras, muitos riachos. E aí a gente foi conhecer o circuito das águas, atravessamos vários rios baixos e muito largos, assim, com mais de 200 metros de extensão. No circuito das águas a gente fez uma trilha e a gente chegou numa cachoeira enorme, bem, assim, deu para sentir a força da água, sabe? Um volume bem grande. O Canyon Fortaleza, como o próprio nome diz, ele realmente parece um forte. O nome Fortaleza basicamente condiz com que os antigos tropeiros descobriram, né? Que era uma ligação de um estado para o outro, né? Era uma das passagens, assim como tiveram várias passagens, essa aqui foi uma delas, pelo interior do cânion. Então condizia com uma fortaleza que ligava de uma área arenosa para uma área assim com mais vegetação, fauna, flora, enfim. Uma fortaleza no sentido de proteção mesmo, de estado, proteção. Tipo como se fosse um portal, assim? Sem dúvida, eu tenho para mim que isso seria um portal, sim. que talvez assim deixasse eles mais seguros, né, com tudo isso de abundância, questão alimentar, né, enfim. E ali a gente chegou e pôde caminhar e fazer uma trilha até a ponta do cânion. Aqui a gente acho que cai na real mesmo, do quão assim grande, do quão é imponente a natureza, as formações que fazem parte da história do mundo, né? E aqui a gente entra em contato com isso diretamente. E ali a gente se equipou. A gente ficou ali na pontinha do cânion esperando para ele soltar a gente para poder fazer essa travessia, né, voando. Voo de tirolesa de mais de 1 quilômetro de extensão. Tá fechada.
Essa também está fechada. O quinto ponto aqui atrás a gente puxa, se não subir tá certo. Tá aprovada já para ir para a próxima etapa, que é o deck de lançamento. E é muito emocionante passar por cima, né, dele com essa sensação de estar voando e olhar embaixo dos pés assim a altura dele, para ter essa noção mesmo. O seu Alencar é um gaúcho clássico, que leva essa cultura desde dos pais, dos tropeiros, dos avós, adiante até agora. Ele usa a pilcha, que é a vestimenta clássica gaúcha, com lenço, bota, chapéu, a faca na cintura, e a paixão dele são os cavalos. Na verdade, a cultura do chimarrão me criei com meu pai. Meu pai levantava às 5 horas da manhã para tomar chimarrão. O churrasco, ele era um dos pioneiros, sempre fazia churrasco aqui na região. Então é uma cultura que a gente tem, né? Não tinha suco, não tinha refrigerante, era o chimarrão que já existia. Então o que matava a sede era o chimarrão. Mas nós aqui nesse canto aqui, eu e meus irmãos, se criamos pegando cavalo chucro aqui. Mais selvagem mesmo. Selvagem mesmo aqui. E desse tempo todo que o senhor está aqui, o que o senhor sente por essa terra? Na verdade, eu acho que da nossa família o que mais preservou fui eu, que os outros, um foi para um lado, outro foi para outro, um vendeu para cá, o outro vendeu para lá, e eu nunca saí da propriedade. E tenho sorte que os 2 filhos que a gente tem, o neto, a mesma cultura que eu tenho de cuidar e preservar eles tem igual. Tem raiz, tradição, cultura, isso a gente tem. E é muito legal a gente conviver nesse bioma, conhecer as características, entender a valorização grande que eles dão para a cultura deles, de levar adiante, né, de geração em geração. E apesar de ser uma região de muito gado e que tem esse desenvolvimento econômico do agro, por outro lado, eles olham, por exemplo, o puma, que é um animal típico da região, que antigamente era olhado como um inimigo, eles já olham com um olhar de preservação. Então, eles têm esse olhar e esse respeito pelo bioma, que é muito legal de assistir, e é um bioma maravilhoso, assim, com horizontes vastos e que dá essa sensação de liberdade quando você está caminhando, quando você está cavalgando. É uma sensação de liberdade os campos daqui.